Olá, eu irei apresentar meu trabalho sobre as essicatas, abordando a produção e o processo de identificação das famílias. Meu nome é Francisco Raulzito, eu sou da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras, do curso de Ciências Biológicas, e esse trabalho é apresentado à disciplina de Sistemática Vegetal, ministrada pela professora doutora Maria do Socorro Pereira, como requisito parcial à aprovação neste componente curricular. O herbário é uma coleção científica de plantas, algas ou fungos, em que esses organismos eles costumam ser conservados em processos de desidratação ou até mesmo imersos em meio líquido, para que a partir deles coleções sejam produzidas e com essas coleções estudos são realizados, em que é possível realizar análise da morfologia, da taxonomia, da biogeografia, da história e de outros aspectos. Então, o herbário ele acaba favorecendo diversas áreas, sendo que a essicata é a unidade básica de um herbário. No campo das plantas, especificamente, o herbário ele apresenta essa importância porque, a partir das coleções produzidas, permite essa compreensão das relações evolutivas e fitogeográficas da flora de um local, de uma região, de um país ou até mesmo de um continente. Além disso, é um instrumento didático excelente para o entendimento de aspectos como composição da diversidade de áreas que podem ser modificadas, sejam essas modificações provenientes de ações antrópicas ou fenômenos naturais. Então, por meio da análise dos documentos do herbário, é possível fazer essa recomposição da diversidade. Além disso, uma visualização da distribuição geográfica e conhecimento sobre o período fértil e polinizadores no caso das angiospermas. Então, por meio do material herborizado, em que ele contém etiquetas com informações, é possível fazer estudos de diversas áreas. Então, ele apresenta essa grande importância porque é possível aprofundar em diversos assuntos das diversas áreas científicas. Então, diante dessa importância do herbário, eu irei apresentar as etapas de produção das essicatas, e, como eu disse, é a unidade básica de um herbário. Então, a primeira etapa que eu fiz durante o processo foi a preparação da minha prensa, antes de ir a campo. Então, eu separei os materiais que iriam compor a minha prensa. Por exemplo, o próprio papelão. Então, aí sou eu cortando o papelão, em que é, ele vai ser extremamente importante durante o processo de prensagem. Cortei o papel também, que iria absorver a umidade das minhas amostras. Então aí estão os materiais da minha prensa. A minha prensa ela foi feita a partir de tábuas de um guarda-roupa que foi desmontado. Então eu encontrei aqui na minha casa, então o tamanho era ideal para compor a prensa. Então eu peguei essas tábuas, uma corda para realizar o processo de amarração, a própria folha absorvente, que é um papel madeira, e o papelão. A próxima etapa foi a da coleta, em que eu fui a campo. Só que antes de ir a campo, eu preparei todo o material que eu iria precisar. Então, o caderno para fazer as anotações lá no momento, o lápis, a tesoura para cortar as minhas amostras, uma fita métrica, porque cada amostra deve ter em média 30 centímetros, então eu levei a fita métrica para ter essa base, e um celular para fazer os registros fotográficos. E também, como a minha prensa ela não era ela era contínua, eu decidi levar um saco porque era mais leve, minha prensa era bastante pesada, então eu levei um saco que era mais cômodo, um saco plástico, para armazenar as minhas amostras antes de realizar a prensagem. Toda a coleta foi realizada no município de Marcelino Vieira, localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte, como indicado no mapa. Então, aí está o processo de cortagem. Eu gravei alguns momentos, então sou eu cortando algumas das amostras em que eu utilizei a tesoura. Antes disso, eu fiz a medição com a fita métrica para ter uma dimensão do tamanho. Aí eu coloquei no saco plástico para direcionar para minha casa para realizar o processo de prensagem. E aí está a minha ficha de campo, no qual eu coloquei informações lá. No caso, eu coloquei o local, coordenadas geográficas, o meu nome, o número da coleta, a data, nesse caso aí foi 14 de julho de 2021, o nome popular e algumas informações que eu conseguia visualizar no momento, como o hábito da planta, a cor das flores, etc. A terceira etapa foi a da prensagem.
Então, eu realizei algumas gravações também. Então, eu separei o papelão, o papel absorvente, coloquei as amostras e fui alternando, fazendo essa pilha com essas amostras na minha prensa. Bom, então aí está o resultado final da minha prensa. Eu decidi utilizar 2 cordas porque eu achei que ficaria melhor para prensar. Então, a quarta etapa foi a etapa da secagem. Então, eu levei ao sol a minha prensa, sendo que eu deixei por em média 7 dias. E durante esse período eu ia visualizando se estava tudo ok com as minhas amostras, se não tinha nenhuma alteração indesejada, por exemplo, um crescimento fúngico. Também analisava o grau de umidade, às vezes realizando a troca de papel quando achava que fosse necessário devido à absorção da umidade. Então aí eu registrei depois de 5 dias de secagem uma das minhas amostras, então já era perceptível que estava praticamente pronta, a umidade já tinha sido bastante absorvida. E aí a quinta etapa foi a da triagem, em que eu escolhi as melhores amostras para compor as minhas essicatas. Então, eu separei as amostras que estavam em melhores aspectos, porque algumas eu percebia que as folhas tinham ficado algumas texturas que não fazia parte do padrão original das plantas. Então, eu separei as que eu achava que eram mais adequadas para compor as minhas essicatas. Por exemplo, nessa aí eu percebi que ficou muitas texturas nas folhas que não fazia parte do padrão original. Então, descartei e coloquei uma melhor. Então, aí depois eu selecionei as minhas 4 espécies que iriam compor a minha essicata. E aí veio o processo da montagem propriamente dita. Só que antes da montagem, eu realizei o processo de identificação para eu montar as minhas etiquetas para fazer parte da essicata. Então, eu identifiquei por meio da literatura de Souza e Lorenzi e para identificar as famílias. Então, como era necessário analisar alguns aspectos morfológicos, eu resolvi dissecar algumas plantas, as flores que eu utilizei das minhas essicatas, para visualizar as partes mais internas que não era muito perceptível nas essicatas. Então, por exemplo, nessa espécie eu fui visualizando o cálice, a sépala, então já era perceptível. Na própria essicata já dava para perceber essa separação entre o cálice e a corola. Então, no caso, era de clamídia. Visualizei os órgãos reprodutivos, o gineceu, visualizei o ovário, se era súpero ou era ínfero. Nesse caso aí era súpero. Então, por meio desses processos que eu ia dissecando as flores, eu fui anotando os aspectos morfológicos para posteriormente realizar a identificação na chave, no livro de Souza e Lorenzi. Então aí sou eu realizando o processo também na flor de hibisco. E aí eu repeti o processo com as outras flores das outras amostras, das outras espécies. Nesse caso aí eu fui visualizando, por exemplo, a quantidade de estames, essas partes que eram necessárias analisar para a identificação da família. Então, eu gravei um vídeo para mostrar o processo de identificação. Então, um exemplo que eu utilizei da família Bigoniaceae. Então, primeiro eu achei qual chave que eu iria procurar. No caso, era a chave C, nesse caso, porque eram flores de clamídias, ou seja, tinha essa distinção entre cálice, corola e gamopétalas, porque era perceptível que as pétalas estavam bem fusionadas. Então, a partir disso, eu fui analisando os outros aspectos, como se era o ovário súpero, e fui seguindo os passos na chave de
identificação, o número de estames, nesse caso aí ele é inferior ao número de pétalas, até enfim chegar na família. Então, a última característica que eu visualizei foi antéreas livres entre si, que realmente correspondia ao que eu visualizei durante o processo de dissecação, e aí eu cheguei na família Begoniaceae. Após seguir esses passos, eu classifiquei as espécies montando a chave de identificação. Então aí, depois de seguir as características no passo, na literatura de Souza e Lorenzi, eu cheguei na família Convolvulaceae. Em seguida, eu fiz a etiqueta para a espécie, colocando a família, o nome científico, o nome popular, a localização, as observações, o meu nome enquanto coletor, o número da coleta e a data. E aí eu repeti o procedimento para as outras espécies. Então, coloquei as características que eu encontrei durante o processo de dissecação e durante o processo de classificação na chave de Souza e Lorenzi. E aí eu cheguei na família Bignoniaceae, fiz a etiqueta seguindo o mesmo padrão, com a família, nome científico, nome popular, localização, observações, coletor, o número da coleta e a data. Na terceira espécie, eu segui pela chave B, ou seja, flores de clamídias e alipétalas, e aí seguindo todos os passos, eu cheguei na família Malvaceae, montei a etiqueta, e na última espécie que eu classifiquei, eu cheguei na família Cucurbitaceae, e aí está a etiqueta. E pronto, a partir disso, depois que eu produzi as minhas etiquetas, eu realizei a montagem das minhas essicadas. Então eu cortei as cartolinas, a cartolina branca, que ela tem que ter 42 centímetros de altura, de comprimento, e 28 de largura, e as etiquetas também com 7 por 15 centímetros. Então aí sou eu realizando o processo para cortar as cartolinas para compor as essicadas. Então, depois que eu cortei as cartolinas, colei as etiquetas com cola bastão mesmo. Aí é o resultado da primeira parte das essicatas. E aí eu fixei as amostras com fita adesiva no centro da cartolina. E aí está o resultado final das essicatas. Eu coloquei as 4 juntas, com as suas etiquetas devidamente classificadas, com as famílias. E essas foram as 4 espécies que eu selecionei para compor as essicatas. Aí está uma foto delas 4 juntas. E essa daí é para demonstrar o tamanho das amostras. Essa aí ficou em média 30 centímetros, como prescrito, né? Todos os padrões da essicata. No caso aí agora já posso falar da família Malvaceae, que foi possível identificar através da chave. Essa daí foi tipo uma essicata extra que eu produzi porque depois que eu sequei as amostras que já iriam compor, eu achei essa espécie com um fruto. Então eu queria visualizar como é que ficaria o fruto seco. Então aí da família Cucurbitaceae, que é conhecida como melão de São Caetano, eu decidi secar ela também para fazer uma essicata, tanto com a flor quanto com o fruto, para visualizar como é que ficaria com o fruto. Então aí ficou tipo uma essicata extra. E aí são as essicatas finais das minhas 4, são 2 aí, da família Cucurbitaceae, da família Convolvulaceae, e as outras 2 da família Malvaceae e da família Begoniaceae.
As 4 fizeram parte das minhas essicatas. E obrigado.